Gênesis, capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor, e disse-lhe: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, habita nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai, e multiplicarei tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e todas as nações da terra serão abençoadas em tua descendência. Porquanto ouviu Abraão minha voz, e guardou meu preceito, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Habitou, pois, Isaque em Gerar. E os homens daquele lugar lhe perguntaram acerca de sua mulher, e ele respondeu: É minha irmã. Por que teve medo de dizer: É minha mulher, que talvez, disse, os homens do lugar me matem por causa de Rebeca, porque era de belo aspecto. E sucedeu que, depois que ele esteve ali muitos dias, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando por uma janela, viu a Isaque que acariciava Rebeca sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque, e disse: Eis que ela é certamente tua mulher. Como, pois, disseste: É minha irmã? E Isaque lhe respondeu: Porque disse: Talvez eu morra por causa dela. E Abimeleque disse: Por que nos fizeste isto? Por pouco haveria dormido alguém do povo com tua mulher, e haverias trazido sobre nós o pecado. Então Abimeleque mandou a todo o povo, dizendo: O que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra, e achou aquele ano 100 por 1, e o Senhor o abençoou. E o homem se engrandeceu, e foi engrandecendo-se cada vez mais, até fazer-se muito poderoso, e teve rebanho de ovelhas, e rebanho de vacas, e grande número de servos, e os filisteus tiveram inveja dele. E todos os poços que os criados de Abraão seu pai haviam aberto em seus dias, os filisteus os haviam fechado e enchido da terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso que nós te fizeste. E Isaque se foi dali, e assentou suas tendas no vale de Gerar, e habitou ali. E voltou a abrir Isaque os poços de água que haviam aberto nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus haviam fechado, depois de Abraão ter morrido, e chamou-os pelos nomes que seu pai os havia chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso chamou o nome do poço Ezeque, porque haviam brigado com ele. E abriram outro poço, e também brigaram sobre ele, e chamou seu nome Sitna. E apartou-se dali, e abriu outro poço, e não brigaram sobre ele, e chamou seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos fez alargar o Senhor e frutificaremos na terra. E dali subiu a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor aquela noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, que eu sou contigo, e eu te abençoarei, e multiplicarei tua descendência por causa do meu servo Abraão. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e estendeu ali sua tenda, e abriram ali os servos de Isaque um poço. E Abimeleque veio a ele desde Gerar, e a Uzate, amigo seu, e ficou, capitão de seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vindes a mim, pois que haveis me odiado, e me expulsastes dentre vós? E eles responderam: Vimos que o Senhor é contigo, e dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e faremos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós não te tocamos, como somente te fizemos bem, e te enviamos em paz, tu agora, bendito do Senhor. Então ele lhes fez banquete, e comeram e beberam. E se levantaram de madrugada, e juraram um ao outro, e Isaque os despediu, e eles se partiram dele em paz. E naquele dia sucedeu que vieram os criados de Isaque, e deram-lhe notícias acerca do poço que haviam aberto, e lhe disseram: Achamos água. E chamou-o Seba, por cuja causa o nome daquela cidade é Berseba até hoje. E quando Esaú foi de 40 anos, tomou por mulher a Judite filha de Beeri Eteu, e a Basimate filha de Elon Eteu, e foram amargura de espírito a Isaque e a Rebeca.